Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Eu sou Gabriel CBO e juntamente com a minha esposa Andressa Oliveira e também com o nosso pastor, o pastor Bruno Moraes, nós temos realizado aqui esse programa toda segunda a sexta, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com o objetivo de edificar a sua vida e a sua família na palavra de Deus. A nossa palavra é realmente bíblica, justamente porque a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é a nossa única regra de fé e prática. E deve ser a única regra de fé e prática de todo cristão, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um dia abundante na presença do Senhor. Dia abundante é um dia em que você medita nas Escrituras, que você lê a palavra, que você reflete sobre aquilo que a palavra diz, você ora, você busca a presença do Senhor, você louva a Deus com cânticos espirituais, com gratidão no coração, com hinos de adoração ao Senhor. Dia abundante é um dia em que você, que tem família, que é casado, que tem filhos, é um dia em que você reúne a sua família ao redor da palavra, é um dia em que você faz o culto familiar. Sempre tenho dito isso aqui, a importância de você firmar esse compromisso em casa, colocar isso dentro da sua agenda, literalmente como algo infalível, para que você não venha a tropeçar e não venha a deixar de fazer isso. É muito fácil deixar de fazer aquilo que nós devemos. Na constância da nossa vida espiritual e da vida espiritual dos nossos filhos, nós precisamos do culto familiar. O culto familiar nada mais é do que aquele momento ali de 30 minutinhos em que você, especialmente o marido, pai de família, você que é um homem bíblico, vai assumir essa responsabilidade e você vai reunir todos ali ao redor da Bíblia, da palavra de Deus, seja na sala, seja no quarto, seja ao redor da mesa, e vocês vão ler as Escrituras num texto continuado, vocês vão refletir sobre aquilo que a palavra de Deus diz, vocês vão orar, compartilhar motivos de oração uns com os outros ali, seus filhos vão tomar partido de alguns motivos de oração importantes, orar pelos enfermos, orar pelas autoridades constituídas, seja na igreja, seja na sociedade, orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade. Você deve orar por muitos motivos e colocar isso dentro dos seus filhos, para que eles também sejam homens e mulheres forjados em oração. Vocês vão orar juntos, vocês vão cantar louvores ao Senhor. A estrutura que eu tenho seguido aqui em casa tem sido muito simples. Tem sido assim, nós oramos juntos no começo do culto, nós cantamos algumas músicas, geralmente 2 ou 3 músicas de louvor e de oração a Deus, músicas que nós muitas vezes cantamos na igreja, ou as músicas que nossos filhos estão acostumados também a ouvir, né? Então músicas boas, músicas de adoração a Jesus, sejam infantis ou sejam, enfim, músicas mais gerais, nós cantamos louvores ao Senhor. E depois de cantar esses louvores, nessas músicas, nós lemos a palavra de Deus de forma continuada, o que significa que nós estamos lendo aqui um livro da palavra de Deus. Estamos no culto familiar aqui de casa em 1 João. Nós passamos já por todos os evangelhos e chegamos então na primeira epístola de João, no finalzinho do Novo Testamento ali. Já passamos por Salmos e Provérbios também. Então essa é a estrutura que eu tenho seguido. Nós lemos, refletimos sobre aquele texto, aplicamos aquela perícope, aquele pequeno trecho ali aos nossos corações, aos corações dos nossos filhos, e depois nós oramos novamente, pedindo a Deus para que aplique essa palavra no nosso coração e à nossa vida, ao mesmo tempo que oramos por outros motivos importantes, tá bom? Então eu espero que você tenha um dia abundante na presença do Senhor. Não esqueça, antes da gente começar de fato o nosso estudo bíblico aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No meu caso é o @GabrielCBO, você me encontra lá no Instagram. Também o @Igreja Cristã em Aldeia, é o arroba da nossa igreja que estamos plantando lá na Escola Ecoprime. Todos os domingos tem culto às 10 horas da manhã. Você e sua família são nossos convidados para cultuar de maneira cristocêntrica, bíblica, mas ao mesmo tempo simples, ali na Escola Ecoprime. Então os cultos acontecem às 10 horas da manhã na Escola Ecoprime, você é nosso convidado. E também tem o Instagram da própria Escola Ecoprime, né? A Escola Ecoprime é a escola que nós temos tido a alegria de comandar através da direção. Nós temos tido realmente, né, essa iniciativa de poder trazer essa escola de referência na educação cristã para várias e várias famílias, né? Nós temos atendido centenas de famílias e tem sido abençoador. E ao mesmo tempo o desafio é enorme, então ore por esse ministério. A Ecoprime é mais do que uma escola cristã, muito mais do que um negócio, uma empresa, é uma missão. E a nossa missão é formar homens e mulheres para conhecer, crer e servirem a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. Essa é a missão da nossa vida, né? Como gestores de uma escola cristã, nós queremos servir ao Senhor, forjando o caráter dos nossos alunos e alunas para conhecerem, crerem e servirem a Deus, aonde Deus os enviar, para que sejam líderes criteriosos, bíblicos e ao mesmo tempo amorosos e transformadores dessa sociedade, sendo sal e luz. Amém? Então ore pela Escola Ecoprime, também siga nas redes sociais, conheça um pouco mais do trabalho da @Escola Ecoprime, Ecoprime lembra que é com 2 Cs. Segue também o Instagram da minha esposa amada, o @Andressa com 2 Ss, Ecoprime com 2 Cs, tudo junto, e também o @ do nosso pastor
Real Bruno Moraes. Coloca lá o @ Real Bruno Moraes. Você vai seguir conteúdos bíblicos também, cristocêntricos, lá no Instagram do nosso pastor, que tem estado com vocês toda quinta-feira aqui no programa Família Inabalável, tá bom? E não perde de seguir o @ Igreja Cristã em Recife, a nossa igreja, a qual fazemos parte. Geralmente os cultos são à noite, na verdade agora no final da tarde, às 5 horas. Dá uma olhada lá no perfil do Instagram da Igreja Cristã em Recife para conferir o horário do culto. Nós temos frequentado a Igreja Cristã em Recife, somos membros da Igreja Cristã em Recife e estamos sendo enviados para plantar a Igreja Cristã em Aldeia. Já estamos na Igreja Cristã em Aldeia há pelo menos, já fazem 38 domingos, então já são 52 semanas para fazer um ano, né? Já completamos um ano de plantio dessa igreja amada, tá bom? Aqui em Aldeia. Então a Igreja Cristã em Recife, nós congregamos lá no bairro de Areias, na Avenida Estância 330, pertinho do viaduto ali do Macro, no antigo Macro, agora o atual Atacadão, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar, vamos ter um momento com Deus e depois voltamos com a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra, Senhor Deus, porque o Senhor é bendito e a tua palavra é inerrante. Obrigado porque ela pode realmente, Senhor Deus, penetrar no mais íntimo do nosso coração e transformar quem nós somos para o louvor da tua glória. Ajuda, Senhor Deus, cada ouvinte e ouvinte, para que de fato possam viver, Senhor Deus, para o louvor da tua glória e possamos todos, Senhor Deus, vivermos de maneira que te agrade. E essa seja a nossa maior alegria, Deus. Ó Deus, abençoa cada família, abençoa cada pessoa, cada marido, cada esposa, Senhor Deus, abençoa cada homem, cada mulher, Senhor Deus, para que possam desenvolver todo o propósito daquilo que o Senhor designou para as suas vidas. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Estamos de volta, queridos. Vamos ler o texto de Romanos 12, 1-2. Ouça com reverência a palavra do nosso Deus que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos ouvintes, eu quero que vocês reflitam sobre isso. A palavra de Deus é realmente maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo está completando, digamos assim, toda a jornada que ele fez na carta aos romanos, a igreja que ficava ali na cidade de Roma, cidade mais importante do Império Romano. E o apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta, tem esse cuidado no capítulo 12 de falar exatamente aquilo que, pelos rogos, ou seja, pelas orações anabolizadas, digamos assim. O rogo é uma petição com muita ênfase, com muita vontade. É uma petição, não é qualquer tipo de petição. O rogo é um tipo de petição que é mais intenso. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ele já apresentou essas misericórdias quando, nos 11 primeiros capítulos, ele afirmou que todos nós somos pecadores, miseráveis pecadores, pecadores destituídos da presença de Deus, lá em Romanos 3, 23, e que pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz, nós podemos ser, então, reconciliados com Deus. E podemos ser, então, alcançados pela graça para sermos salvos. Salvos de fato. Chamados por Deus para uma vida digna, uma vida de adoração e obediência. Então, essa misericórdia de Deus que foi aplicada justificando o pecador, trazendo salvação para o pecador, agora é apresentada como o motivo pelo qual eu e você devamos viver uma vida de prontidão e obediência. Deus não pede, entenda isso, Deus não pede muito de mim e de você, senão que sejamos fiéis. Que sejamos fiéis, obedientes, amorosos para com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, e isso significa que vamos amar os nossos próximos como a nós mesmos, como o próprio Cristo nos amou, como diz a palavra de Deus. Então, a exigência de Deus para a salvação, você já ouviu isso? Aqui no programa eu já mencionei, é a perfeição, obviamente. Só que eu e você, como falhos que somos e fomos apresentados a essa falha, digamos assim, desde a mais tenridade, porque somos pecadores. E esse Deus misericordioso, cheio de bondade, ele então decidiu enviar o seu Filho amado, perfeito sim ali, para morrer na cruz e salvar o pecador que nele crê. João capítulo 3, versículo 16 diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a perspectiva de Deus é:
A perfeição é suprida em Cristo. E agora, o que o Evangelho, que é a boa nova de salvação, ele apresenta como requisito? Arrependimento dos nossos pecados é um. E o segundo é a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa existência. Então, a salvação, ela requer perfeição. A perfeição foi concluída e completada em Cristo. Eu e você, nós não conseguimos ser perfeitos. Então, ele consegue completar essa perfeição. Então, vem o Evangelho. O Evangelho é a apresentação daquele que é perfeito, Cristo, morto e crucificado e ressurreto para a nossa salvação, daqueles que creem. Qual é a exigência, então, do Evangelho? Arrependimento e fé. Então, Gabriel, onde é que fica a obediência? A obediência é o fruto. A obediência é justamente aquilo que nós produzimos. É por isso que no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai trazer essa realidade. Pelas misericórdias de Deus, que te salvou, apresente você o vosso corpo. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. O culto é muito mais, queridos, do que o domingo. Embora o domingo seja essencial, importantíssimo, e sim, você deva desejar o domingo, e especialmente o culto do domingo. Você deva expectar, esperar o domingo, no sentido de um anseio bíblico, um desejo ardente de estar com seus irmãos e cultuar a Deus, se alegrar no culto. Mas o seu culto, o culto que Deus se agrada, é muito mais que o domingo. O domingo é a culminância daquilo que você fez durante a semana. O domingo é aquilo que nós, basicamente, fazemos durante a semana e nos achegamos a Deus. Quebrantados, contritos, sim, mas consagrando a Deus todo o nosso serviço de culto. É por isso que o culto não deve necessariamente te agradar, e sim agradar a Deus. O culto deve ser bíblico. E é claro que, se você estiver alinhado com Deus, o culto sendo bíblico, sendo para Deus, você também vai se agradar. Então esse é o culto racional. E depois ele conclui dizendo no versículo 2, aqui do capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o tema do nosso estudo é um culto vivo, santo e congruente. Um culto congruente é um culto que tem afinidade com a sua vida, a vida vivida durante a semana para a glória de Deus. O verdadeiro culto a Deus não acontece apenas no templo, queridos, mas na vida transformada pelo Evangelho. Você consegue imaginar o jovem Daniel? Ele teve seus sonhos ceifados. Você conhece a vida do profeta Daniel? Ele estava ali como príncipe de Israel, ainda um jovem, adolescente, promissor certamente. A Bíblia diz e narra lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, que Nabucodonosor reuniu os principais príncipes, os líderes jovens de Israel, para então se achegarem ao seu reinado, passarem um período de, como se fosse faculdade, de estudos sobre as ciências da Babilônia, e pudessem então servir o Império Babilônico. Uma ideia genial de um tirano, de um rei, de um conquistador, um imperador chamado Nabucodonosor. Eu vou então conquistar os países, as nações, e eu vou pegar os mais jovens e os mais promissores, os mais cordiais, estudiosos, e eu vou então inculcar neles a minha cultura para que eles me sirvam da melhor forma e esqueçam a sua cultura original. Vocês sabem o que aconteceu quando Daniel chegou ali nas terras da Babilônia, depois de ter os seus familiares, muito provavelmente, seus primos, tios, talvez pai, mãe, talvez irmãos, massacrados pelo exército de Nabucodonosor. O exército que vinha para conquistar e destruir a nação de Israel. Ele agora estava no palácio desse rei tirano que tinha acabado não só com sua família, com seus parentes, com a sua nação, mas também tinha violentado basicamente o templo do seu Deus. Daniel então estava diante desse rei, estava ali para de alguma forma servir aquele rei. Então, quando ele se reúne com os demais jovens, que vinham de várias nacionalidades, de várias nações que Nabucodonosor tinha conquistado, ali se apresenta diante de não só Daniel, mas também seus amigos e também todos os outros que estavam ali, um banquete com aquilo que a Bíblia chama de finas iguarias do rei. Esses jovens teriam acesso ao melhor disponível por Nabucodonosor. A luxúria, o luxo, o glamour, a fama que todo o Império Babilônico ofereceria. Daniel, assim como o nosso Cristo, o nosso Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado no deserto por Satanás e Satanás se apresentou junto com Jesus no final daqueles 40 dias de fome no deserto. Perceba que agora eu estou fazendo uma transição paralela entre Daniel e Jesus. Assim como Jesus subiu ao pináculo do templo e Satanás apresentou todos os reinos do mundo e disse assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
E assim como Jesus seguiu firme em adorar somente o Senhor nosso Deus, assim também Daniel seguiu firme em servir tão somente a Deus nos propósitos de não se contaminar com as finas iguarias. Ele não queria perder a identidade dele. O objetivo de Nabucodonosor era fazer com que esses jovens eles viessem à Babilônia e desfrutassem de tantos prazeres, mulheres, delícias culinárias, de tantos prazeres que eles esquecessem que foram violentados ou que suas nações foram então corrompidas. O objetivo de Nabucodonosor era fazer com que esses jovens adquirissem o DNA da Babilônia. Daniel queria ter o DNA de Israel, ele queria ter o DNA de Cristo Jesus, do nosso Deus. Daniel tomou essa firme decisão. No texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: resolveu Daniel firmemente, eu amo essa palavra, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel realmente decidiu firmemente viver a vida para Deus. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminasse. Então fizesse uma dieta diferente. Ele compreendia realmente que a sua vida era um culto contínuo a Deus. Apesar de Deus ter permitido, por causa do pecado de Israel, e depois de tantas advertências através de profetas, Isaías e tantos outros profetas que exortavam o povo de Israel, e o povo de Israel continuava idolatrando a Baal, Balaíns, continuava servindo a falsos deuses, se contaminando na própria nação de Israel. Mas Daniel era diferente, Daniel pertencia a um remanescente fiel a Deus. Daniel pertencia a um povo que dentro do povo judeu ali, dentro do povo de Israel, decidiu realmente seguir firme e fiel a Deus. Ele não se contaminou. Ele compreendeu que a vida dele era um culto contínuo a Deus. Ele compreendeu que não era apenas em Jerusalém que ele devia servir. Ele devia servir a Deus onde ele estivesse, apesar de ser agora prisioneiro de guerra. Então pensa comigo em 3 verdades fundamentais dessa perspectiva de Daniel e conectando aqui com Romanos 12, de 1 a 2. Daniel ofereceu sua vida como sacrifício vivo a Deus. Ele não se dobrou às pressões culturais, mas permaneceu firme em sua fé, demonstrando que seu culto não era apenas no templo, não era apenas lá em Jerusalém, mas em sua vida diária. Você lembra que ele foi no governo do imperador Ciro, já agora, depois que a Pérsia tomou o domínio da Babilônia e destronou, digamos assim, o Império Babilônico. O Império Babilônico de Nabucodonosor chegou ao fim, depois que ele morreu, obviamente, chegou ali o seu filho a reinar, então Ciro da Pérsia tomou todas aquelas terras e Daniel passou a servir um outro rei. Você sabe que Daniel passou por alguns reis, servindo esses reis, mas ao mesmo tempo servindo fielmente a Deus. E você lembra do episódio no capítulo 6 do livro de Daniel, em que ele foi lançado na cova dos leões, justamente ali no governo de Ciro, o persa, e justamente por não se dobrar a essas pressões culturais. Foi obrigado a Daniel, e durante todo o império, digamos assim, ao longo de todo o império, que ninguém poderia se dobrar, se ajoelhar diante de outro Deus que não fosse o próprio rei Ciro. Ciro tolamente assinou esse decreto, e que todo aquele que se dobrasse diante de qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. Ciro gostava muito de Daniel, mas ele foi enganado pelos sátrapas, então pelos presidentes que ele tinha estabelecido, que tinham inveja de Daniel pela sua fidelidade, porque não podiam achar nele erro. Ele era fiel a Deus. Ele buscava fidelidade e servia a Deus em todo o seu exercício. Então Daniel foi lançado na cova dos leões e você sabe o final da história. Os leões ficaram com a boca fechada, os anjos do Senhor guardaram Daniel, ele saiu da cova dos leões, então Ciro, depois de essa alta madrugada, meio que sem dormir, por causa do seu amigo que tinha sido lançado na cova dos leões, lançou então aqueles invejosos que fizeram ele decretar aquilo. Então Ciro lançou aqueles homens e eles nem chegaram ao fundo da cova, como foram dilacerados pelos leões que estavam famintos. Então Ciro estabeleceu um decreto em todo o reino que o Deus de Daniel fosse adorado. Daniel trouxe glórias a Deus. Segundo ponto, então, Daniel, ele busca a santidade em meio à corrupção. A corrupção das finas iguarias do rei, que representava um sistema pecaminoso mundano. Ele rejeitou a comida do rei, pois entendia que deveria ser santo diante de Deus e viver com a mente cativa ao próprio Deus. Terceiro, ele não se conformou com o mundo. Ele não assumiu a forma do mundo que estava à volta dele, mas ele foi transformado pela renovação da mente dele em Cristo. Mesmo em uma terra pagã como a Babilônia, cheia de prostituições, Daniel escolheu viver conforme a vontade de Deus e por isso ele foi exaltado pelo próprio Deus. Tenta conectar isso com Romanos 1, 12, de 1 a 2.
Daniel, ele é um modelo para nós. Assim como ele imitou a Cristo, nós precisamos imitá-lo também. Ele imitou a Cristo mesmo sem ver os dias de Cristo, vendo tão somente pela fé. Nós também somos chamados, já que vemos pela fé, mas já vemos numa era privilegiada, que é a era depois de Cristo, e ao mesmo tempo com a palavra de Deus, o cânon, nas nossas mãos, talvez no nosso próprio smartphone, para podermos acessar de Gênesis a Apocalipse. É por isso que eu apelo tanto, eu rogo tanto que você leia a palavra todos os dias, que você medite nas Escrituras todos os dias. Um privilégio que talvez Daniel almejava muito e não teve, mas ainda assim ele foi fiel. Mas assim como Daniel foi fiel a Deus, nós também somos chamados a oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e inconformados com o mundo diante de Deus. Nosso culto a Deus não se limita em um lugar ou até mesmo em um momento, embora nós tenhamos um lugar em um momento para adorar o Senhor de forma solene, pública e ao mesmo tempo coletiva com a igreja. Então, por favor, não diminua o valor do domingo ou o valor do culto no domingo. Mas sim, você deve adorar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os seus dias. Por favor, não seja um crente domingueiro tão somente. Não seja um cristão que somente é crente ou bíblico ou tenta ser puro tão somente no domingo. Todas as nossas escolhas diárias devem ser para a glória do Senhor. E Daniel experimentou a vontade de Deus, porque decidiu viver para Deus. Então, se você tivesse realmente no lugar de Daniel, sua vida mostraria um culto verdadeiro a Deus ou uma conformidade com o mundo? Pense nisso. Paulo, aqui em Romanos 12, nos ensina que o culto verdadeiro é um estilo de vida, uma entrega contínua e santa ao Senhor. Nosso chamado é para sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Primeiro ponto, então, desse estudo, está no capítulo 12 de Romanos, é de que Paulo começa um apelo baseado nas misericórdias de Deus. Essas misericórdias foram apresentadas no final do capítulo 11, que diz que Deus tem uma mente insondável, que Ele é soberano, poderoso. Quem pode conhecer a sua mente e a sua misericórdia aplicada para salvar pecadores como eu e você? Ele se refere à grandeza da graça e da salvação em Cristo, para então apelar por meio dessas misericórdias para que eu e você vivamos uma vida de obediência. O texto no versículo 1 inicial, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós somos chamados a um sacrifício vivo. Uma vida consagrada, completamente consagrada a Deus. Confira o que diz Gálatas, também escrito pelo apóstolo Paulo. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa era a realidade do apóstolo Paulo e a realidade que ele gostaria que todos os cristãos vivessem. Por isso que ele escreveu as cartas pastorais e as cartas também, as epístolas às igrejas. Essa é a igreja de Gálatas, Gálatas capítulo 2:20, o versículo que nós acabamos de ler. A igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja em Filipos. Então você tem ali a igreja em Corinto, também na região da Caia, e tantas outras. Os Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, cartas essas dirigidas com a perspectiva de que esses irmãos de fato vivessem para Cristo e fossem salvos em Deus. Nós também somos chamados a uma entrega total. Confira Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. O próprio Jesus está nos ensinando e nos chamando a isso. Ele disse: então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O mundo está dizendo para eu e você nos afirmar a nós mesmos, não negar que nós somos, entre aspas, trazendo a realidade dos nossos prazeres diante de nós para dizer: você pode acessar os prazeres. Esse sistema mundano só segue exatamente as palavras de Satanás no Éden, quando virou para Eva para dizer: não é agradável diante de você, Eva, esse fruto? Claro que eu estou parafraseando aqui. E Eva viu o fruto, cobiçou o fruto, viu que ele era agradável para dar entendimento e caiu de fato nas mentiras do pecado que sempre fazem falsas promessas. Satanás disse: Deus está com medo de que você coma desse fruto, Eva. Porque ele sabe que quando você comer, você vai se tornar igual a ele. Você não vai morrer coisa nenhuma. Ele mentiu. Ele prometeu uma coisa que não pôde cumprir de fato, como o pecado faz comigo e com você. Falsas promessas. Mas aquilo que Deus cumpre, sendo verdadeiro, ele há de cumprir. Aquilo que Deus promete, ele há de cumprir. E ele prometeu que o salário do pecado seria a morte. E é por isso que a morte entrou no mundo quando Eva e Adão
deram aquela primeira mordida no fruto proibido. Eles pecaram contra Deus no jardim. Jesus não pecou contra Deus estando no deserto. Essa é a referência que eu e você precisamos ter. Negar nós mesmos é o nosso chamado. É a nossa alegria, inclusive a única fonte de alegria. Negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. O texto continua no versículo 25 de Mateus 16. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la em quem? Em Cristo. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Perdão, deixa eu ajustar uma coisa. Porque quem quiser salvar a sua própria vida sem Cristo, perdê-la. Mas quem perder a sua vida em Cristo, por causa de Cristo, achará a vida. E também nós precisamos entender que o nosso corpo pertence a Deus e devemos então usar todo o nosso corpo para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Esse Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, vocês foram comprados com alto preço, vocês não são de si mesmos. Porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Não caia na teologia tão falha que diz que você pode ter comunhão com Deus vivendo na sua carnalidade, aflorando as suas paixões, os seus sentimentos carnais. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, não, homossexuais vão para o céu, não tem nenhum texto na Bíblia que diga que homossexual não vai para o céu. A Bíblia afirma, querido, se você é homossexual e você está me ouvindo aqui, se você tem adotado práticas como de adultério, prostituição, fornicação, que é sexo antes do casamento, ou até mesmo homossexualidade, se você tem caído em pornografia, saiba, esses pecados são capazes sim de lançar sua alma no inferno, todo o seu corpo no inferno, para perecer conforme a palavra de Deus nos diz. Aquele que ama é o que te fala a verdade, não é aquele que te encobre a verdade. O que te encobre a verdade é falso profeta, que não quer te ofender com a verdade, é falso profeta. O meu objetivo não é ofender nenhum ser humano específico, mas sim é confrontar as ideologias malignas que dizem que você pode ter acesso a Deus ou acesso aos céus estando nos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos achegar diante de Deus como estamos, mas Ele nos transformará. Ele nos transforma para uma nova vida. Afinal, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E eu não estou falando só sobre reinar, como alguns têm ousado dizer. Não, certas classes de pecados não vão permitir com que os homens reinem com Cristo. Mas eles vão estar nos céus sim. Mentira! A palavra de Deus diz que não há essa separação entre reinar com Cristo e estar com Cristo nos céus. E aquele que vai herdar com Cristo o reino dos céus é quem é filho. E aquele que é filho é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, mortifica os seus pecados, se arrepende do mal e crê que Jesus, para ser salvo, crê em Cristo Jesus para viver uma vida de piedade, uma vida de obediência. Ou você acha que foi em vão que Cristo Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu? Se nós seríamos salvos vivendo na prática dos nossos pecados, e homossexualismo, ou adultério, ou fornicação, ou prostituição, ou desejo, ou cobiça com os nossos olhos, ou a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, ou orgulho, ou qualquer outro tipo de pecado, qual seria o sentido de Cristo morrer numa cruz, o perfeito morrer por mim e por você, se nós podíamos ser salvos sem sermos lavados desses pecados, queridos? Não! A palavra de Deus nos afirma. Esse Cristo nos salvou de nós mesmos, inclusive. Se pergunte dessa forma, faça uma pequena reflexão. A minha vida reflete, de fato, um culto contínuo ao Senhor. O meu corpo tem sido o santuário do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Eu tenho sido santo e se você não tem sido, se arrependa. Sim, Deus tem lugar de arrependimento para te acolher, te purificar e te perdoar. Essa é uma palavra que pode trazer algum tipo de desespero, mas esse desespero precisa ser pontual, momentâneo e deve te conduzir para a cruz de Cristo para que você receba todo o perdão e a alegria e a pureza dos seus pecados. A purificação, perdão, não a pureza, porque o pecado não é puro, mas a purificação dos seus pecados para que você então ande em pureza. Ande de forma pura. Não mais impuro, mas agora puro, justificado por Deus. Peça perdão, querido, se arrependa.
clame ao Senhor e Ele há de te perdoar, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Assim eu tenho seguido a minha vida também, caminhando em arrependimento. E talvez seja uma das maiores evidências de que nós somos salvos, é que nós nos arrependemos quando pecamos, choramos o nosso pecado, nos entristecemos e clamamos ao Senhor e encontramos a alegria do seu perdão. O segundo ponto aqui é o chamado à santidade. Ainda no versículo 1 ele diz: você deve oferecer o seu corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A santidade é a condição para sermos agradáveis a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 17 diz: como filhos da obediência. Aquele que é filho de Deus agora saiu da desobediência, deixou de ser filho da ira, inimigo da cruz de Cristo, deixou de ser aquele que andava ou, na verdade, estava preso no império das trevas e agora foi chamado ao reino do Filho do seu amor, ao reino de luz, de paz, de obediência. Então ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em qualquer que seja o procedimento, ande de forma santa, piedosa, verdadeira. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção, ou seja, sem separação de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra de Deus diz que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Então, é por isso, porque Deus julgará. E isso deve trazer certo temor, de fato, e um terror aos nossos corações, no sentido de que somos amados por Deus, perdoados por Deus, mas sim chamados a andar em temor diante de Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Finalmente, o culto racional significa um culto com entendimento. Envolve mente e coração, envolve o emocional e ao mesmo tempo o espiritual e ao mesmo tempo o raciocínio, o intelecto. João capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A palavra aqui, entendimento, é exatamente essa compreensão intelectual. Mas, queridos, nós não podemos viver meramente como espectadores de Deus intelectuais, aqueles que sabem que Deus existe, porque até os demônios sabem que Deus existe e tremem diante dele. Eu e você precisamos não só saber que Deus existe, mas viver para Ele. A compreensão de que Deus existe, de que Ele é Senhor, galardoador daqueles que o buscam, deve descer aos nossos corações e à nossa prática de vida. Não somente ficar no campo das ideias. Não é apenas emoção ou tradição, mas é uma resposta consciente ao Evangelho. Esse é o culto que agrada a Deus. Pergunte a você mesmo: será que as suas escolhas diárias têm refletido uma vida santa para Deus? Uma vida santa é uma vida de imitação do Senhor Jesus. Terceiro ponto, chamado à transformação. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo tem um padrão contrário à vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, esses dias eu estava fazendo culto familiar exatamente nesse texto, nós estamos em 1 João, e passamos pelo capítulo 2 agora, e aí eu estava falando a respeito desse texto. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é um teste de fé para nós. Veja, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Que Deus tem misericórdia de nós, queridos. Quantas vezes amamos o mundo? Quantas vezes amamos as coisas do mundo? Que possamos nos arrepender diante de Deus. Não basta tão somente você não andar como o mundo. Não basta tão somente você não praticar o que o mundo pratica. Aqui o mundo representa um sistema pecaminoso. Você também precisa parar de amar o mundo. A transformação vem pela renovação da mente em Cristo. Uma nova mentalidade, uma nova criatura tem uma nova mentalidade. Um novo espírito em Cristo. Ou seja, pensar conforme a palavra de Deus e não conforme o sistema do mundo, o sistema pecaminoso. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3 diz: portanto, se fostes ressuscitados
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se você foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, toda a minha perspectiva tem que mudar, porque se eu ressuscitei juntamente com Cristo, se eu morri para o pecado, se eu fui sepultado nas águas do batismo para o pecado e agora eu vivo para Deus, e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura, eu nego a mim mesmo, eu tenho tomado a minha cruz e seguido a Jesus na minha peregrinação, buscando ser santo como Ele é santo, buscando obediência como Ele é obediente. Então, agora, a minha mente, o meu coração precisa buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e não mais buscar as coisas desse mundo, ou as suas paixões carnais. Essas coisas do mundo já não mais devem me satisfazer, porque eu não sou mais desse mundo, entende? E o texto continua dizendo, pensai. Ele quer governar sobre o seu pensamento, querido. Não só sobre o seu coração, para você não amar o mundo, mas amar ele acima de todas as coisas, mas também sobre o seu pensamento. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses ainda, capítulo 3, no mesmo capítulo, versículo 9 e 10 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Despir é se retirar, tirar as vestes do velho homem. O velho homem aqui representa a nossa velha natureza caída e pecaminosa. Então ele diz, não mintais uns aos outros, como vocês faziam antes. Não mintam. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com seus feitos do velho homem são feitos do pecado. E vos revestistes, ou seja, vocês tomaram as vestes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa imagem é a imagem de Deus, em Cristo. A verdadeira mudança começa, de fato, internamente e se manifesta externamente. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, a ideia de que no passado nós andávamos segundo as nossas próprias concupiscências e paixões carnais e pecaminosas, ou seja, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele está falando que nós abandonamos o pecado agora, e nós agora nos revestimos de Cristo e das suas obras, da sua mentalidade. O Salmo 119, versículo 11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é a maneira, é interna, essa renovação de mente. Eu guardo a palavra de Cristo no meu coração. Eu leio as Escrituras, eu medito nas Escrituras, eu vivo nas Escrituras. Se pergunte, faça uma reflexão. A minha mente tem sido moldada pela palavra de Deus ou pelo mundo? O que eu tenho consumido nas redes sociais, no Netflix da vida, no stream, as músicas, os filmes, os vídeos, o que você tem consumido, querido? Quarto e último ponto, chamado a congruência com a vontade de Deus. Para que experimenteis, é o que diz o texto de Romanos, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Veja quanto Deus é doce e bom. Ele diz, para que vocês experimentem, o caminho é esse. Quem vive o culto verdadeiro, que é o culto direto, diário, racional, que envolve alma, coração, espírito, envolve intelecto, envolve todos os aspectos da sua existência, todas as suas decisões diárias. Quem vive esse culto verdadeiro experimenta a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um peso, mas é boa, é perfeita e agradável. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confia no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele, Deus, endireitará os teus caminhos e as tuas veredas. Quando vivemos de maneira congruente, ou seja, coerente, conformada a Deus, assumindo a forma de Deus, eu não quero que você vire um espírito onisciente, onipresente, onipotente, não, gente. Aqui é a ideia de assumir a forma de Cristo no sentido da sua obediência perfeita ao Pai. Nós acabamos de viver uma vida realmente poderosa em Cristo, poderosa em Deus, de desfrute, de alegria. Quando vivemos de maneira congruente com essa vontade de Deus, experimentamos paz e plenitude em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 a 9 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É o que diz o texto bíblico. Será que você está vivendo conforme a vontade de Deus ou conforme a sua própria vontade? Será que você está adquirindo a mente de Cristo ou você está adquirindo a mente do mundo e continuando nos seus pecados? Algumas aplicações práticas e rápidas aqui para nós. Primeira, apresente-se como sacrifício vivo diariamente a Deus. Comece o dia orando, Senhor, que a minha vida seja tua de fato, Deus. Usa-me para o louvor da tua glória, me torna mais parecido com Cristo. Eu não quero que você transforme essa oração em uma reza, mas eu quero que você ore de forma sincera. Primeiro suspiro, a primeira respiração do seu dia seja de oração a Deus, de buscar a presença do Senhor e pedir a Deus que de fato renove a sua mente em Cristo, que você imite ao Senhor Jesus. Segunda aplicação, examine sua santidade, avalie áreas da sua vida que precisam ser ajustadas para agradar a Deus e se separe do pecado. Às vezes é aquele namoro que você está, antes de casar, você está em fornicação, você está em relação sexual ilícita. Às vezes é uma colega no trabalho, alguém que está flertando com você, abandone urgentemente. Se for necessário, saia do emprego. Se arrependa, confesse o seu pecado e deixe. Se é a pornografia, abandone esse vício carnal, imundo. As imagens na tela do seu celular, como se fossem realmente recompensadoras, as promessas são falsas, queridos. São falsas. Não creia nessas promessas falsas de prazer. Se arrependa dos pecados e analise a sua santidade em Cristo. Renove a sua mente na palavra. Passe mais tempo com as escrituras sagradas do que com o seu celular. Passe mais tempo com as escrituras sagradas do que com influências seculares que moldam a sua forma de pensar. Quarta e última aplicação, busque obedecer à vontade de Deus. Com todas as suas forças, busque obediência. E ao mesmo tempo saiba que não é pela sua força, e sim pela graça do Senhor. Então peça a graça de Deus. Antes de tomar decisões, pergunte se isso glorifica a Deus ou se está alinhado com a sua palavra. O culto vivo e sacrificial, santo, transformador e congruente com a vontade do Senhor é um culto que agrada a Deus. Que essa seja a sua busca diária, meu querido e minha querida. O verdadeiro culto a Deus não acontece apenas no templo, mas acontece na vida transformada pelo Evangelho. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações. E, ó Deus, transforma a nossa existência, a nossa vivência, Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Você ainda vai continuar com mais algumas músicas de louvor e de adoração a Deus, mas eu quero te encorajar a nos seguir nas redes sociais e também a se inscrever no Casamento Abundante, nosso ministério, meu e de Andressa. Nós temos abençoado centenas de casais com esse evento. É um evento único no ano. E esse evento vai acontecer no dia 26 de abril. É a quinta edição desse evento, vai acontecer aqui em Recife, vai acontecer mais precisamente dentro da Escola Ecoprime, e eu quero te encorajar a, de fato, viver essa experiência com o seu cônjuge. Venha para uma transformação bíblica, através da palavra de Deus, né, do seu casamento, para que você não apenas renove, de alguma forma, ou restaure, ou viva a restauração do seu casamento, mas também possa ser aperfeiçoado. Aqueles casais que estão à beira do divórcio precisam vir. Aqueles casais que estão vivendo um casamento já maravilhoso precisam vir, porque tem ponto de ajuste. Nós vamos caminhar pelas Escrituras nesse dia, de 8 da manhã às 6h30 da noite. Vai ser um dia que vai passar rápido, você vai ver. E os efeitos vão ser duradouros pela graça do Senhor, tá bom? Se inscreve no site gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Vou repetir, gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Então vai lá no meu Instagram, @gabrielcbo, manda um direct, Gabriel, quero saber mais informações do evento, eu quero me inscrever, e aí a gente vai te mandar o link lá para você garantir a sua vaga, tá bom? Deus te abençoe abundantemente, conta, né, com nossos programas para edificar a sua vida. Se estiver sendo edificante, compartilha com seus familiares e amigos, e você pode entrar também lá no Spotify, o gabrielcbo.com/podcast, e você vai encontrar os demais programas que já foram gravados, tá bom? Deus abençoe abundantemente seu dia, até uma próxima. Grande cheiro no coração.